pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje começando mais uma edição do canal Raízes e hoje estamos com a nossa maravilhosa Fabi. A Fabi, ela é uma das coautoras do livro Quebrando os Limites. Fabi, seja muito bem-vinda ao Raízes. Muito obrigada por estar aqui compartilhando sua história linda com a gente. E conta pra gente, quem é Fabi? Obrigada, Ká, é um prazer imenso estar aqui, eu já acompanho Raízes já pelas redes sociais, então eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, quem é a Fabi, né? A Fabi, eu sempre fui uma menina e sonhadora, sempre sonhei muito, sempre desejei muito, sempre tive uma ambição, uma vontade muito de crescer na vida. Eu venho de uma família muito simples, né? Eu sou a filha caçula dos meus pais, então eu sempre sonhei muito em estudar, em conseguir trabalhar num lugar legal, em conseguir ser feliz com a minha carreira, ser feliz com quem eu era. Então eu me enxergo dessa forma, eu me enxergo como uma pessoa que nunca para de sonhar. Ai, que bom. E o nosso tema é sonho, né? Então, conta pra gente, você falou que você sempre foi uma criança muito sonhadora. E o que essa criança sonhadora, essa Fabi sonhadora, ela sonhava quando criança? Ela conseguiu realizar os sonhos dela? Os sonhos foram se mudando conforme os anos foram se passando? Ou o sonho foi interrompido em algum momento e a rota do sonho teve que ser alterada? Conta pra gente um pouquinho como foi isso. Foi assim, ao longo dos anos os sonhos foram se moldando, né? Quando eu era criança, eu acho que por ter muito amor, né, pelos animais, assim, o meu sonho era ser veterinária. Nossa. Mas ao longo dos anos eu descobri que eu não ia ter gosto ali para conseguir lidar com animais doentes e ter todo aquele amor e continuar. Então eu olhei e falei assim, eu acho que lidar com sangue não vai ser muito legal para mim, e aí foi se moldando, né? Ao longo do tempo. Acho que o principal sonho da minha vida era conseguir ter uma estabilidade, né, financeira principalmente. Então eu sempre sonhei muito e olha, eu quero terminar meus estudos, eu quero entrar numa empresa legal e eu quero fazer minha faculdade. Era isso que eu tinha em mente. Eu não tinha ainda muito uma decisão sobre qual tema que eu queria, o local que eu queria, qual era a empresa que eu queria, se eu não queria ir para uma empresa, se eu queria fazer. Então, aos poucos, isso foi se moldando, até que eu entrei, né, no mundo corporativo, né? Inicialmente eu entrei no mundo do planejamento, né, que está muito atrelado na tecnologia, e ali eu fui me encontrando, fui entendendo ali que eu gostava muito dessa pegada de liderança, de entender mesmo, né, o que é preciso ser feito, e ali eu entendi que o meu mundo os meus sonhos foram se adaptando, né, então inicialmente eu me formei em gestão de pessoas, né, ao longo do tempo eu fui, né, me impulsionando e adaptando às outras realidades e outras experiências que eu fui passando, fui ali entrando para a estratégia de negócios, que é uma parte que eu gosto bastante também, né, do mundo do trabalho, e isso acabou me conectando comigo até, né, porque eu sempre, né, ali da turminha, ali das crianças, eu sempre fui muito a que decidia a brincadeira, que decidia e dava a proposta de, vamos brincar desse jeito, vamos brincar daquela forma, e sempre eu era muito ouvida. E isso facilitou bastante depois para que, inclusive, eu fosse conhecendo exatamente o que eu queria para minha carreira. Né? Então, o fato desses sonhos terem se moldado ao longo do tempo me ajudou bastante na questão da adaptação, né? Porque quando você vai para, né, esse mundo corporativo, para as empresas, acho que a adaptação ela é crucial, né? Então isso me ajudou bastante, né? Eu acho que eu tô enrolando demais para falar. Não? Tá tranquila. E isso foi assim, foi muito crucial para fazer a adaptação. Inicialmente eu nunca tive o sonho de escrever um livro, eu sempre fui apaixonada por livros, sempre. Sou uma amante do livro físico, então eu gosto bastante e gosto de escrita, gosto de jornais, sempre gostei bastante, mas nunca me vi naquela situação. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito animada,
porque era uma oportunidade de me ter ali junto com outras mulheres incríveis na minha biblioteca de casa, sabe? Então eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E me abriu o olho para muitas situações, né? Do quanto ao longo desse tempo, né, pelo fato de ter focado muito na carreira corporativa, né, em estudar muito, meus pais sempre colocaram muito isso dentro de mim, de que aonde eu quisesse chegar, eu precisava estudar muito. Então eu fui focando muito nisso e fui esquecendo dos meus sonhos. A única coisa que eu me lembrava no passado é que eu queria ser veterinária, mas ali já não era mais a minha realidade. E aí eu fui me perguntando ao longo desse processo, tá bom, o que eu quero fazer agora? E aí, como eu fui me encontrando no trabalho, eu fui seguindo esse caminho, né? Então, recentemente foi surgindo, né, outros sonhos, como, por exemplo, fazer um intercâmbio. Isso foi muito legal, porque esse foi um sonho, inclusive, que eu tinha esquecido que eu sonhava com ele. Eu acho que quando você cresce, né, principalmente nas periferias de São Paulo, você tem essa expectativa de que o sonho é um plano B. Você precisa focar no seu trabalho, nos seus estudos, para que você tenha uma coisa concreta. É isso mesmo. Né? E eu tinha esquecido disso até que num dia, numa provocação de um diretor, que era muito focado assim, em pessoas, ele virou e falou assim, tá, você pode sonhar baixo e você pode sonhar alto. Os dois vão dar o mesmo trabalho. O que você vai escolher? E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu cheguei em casa e falei, nossa, o que eu sonhava? E aí eu fui anotando. Anotando. E aí eu falei, poxa vida, eu acho que essa vontade, né, de conhecer outras histórias, conhecer outros países, conhecer outras línguas, que era parte daquilo que eu gostava também, me ajudou. E aí eu decidi fazer o intercâmbio. Foram 2 anos preparando. E foi uma coisa que precisou de muita adaptação também, então essa questão de se adaptar a todo momento, ela foi muito crucial para mim, até que isso aconteceu, né, e aconteceu muito paralelo também ao lançamento do livro, né, e até no meu capítulo eu falo muito disso, de que a gente precisa sempre se encontrar. Em todo esse processo, né, dos sonhos, eu percebi que eu tinha me perdido. Eu foquei tanto no trabalho, eu foquei tanto nos estudos, eu foquei tanto em me adaptar em CNPJ, em qualquer situação, que eu esqueci quem eu era. Eu esqueci o que a Fabi gostava, eu esqueci o que a Fabi realmente desejava, quais eram os meus hobbies. Eu não sabia responder. Sabe que é engraçado que a gente fazendo essa temporada dos sonhos, muitas pessoas vieram com esse mesmo relato, de que o mundo corporativo, né, que essa rotina, e ainda mais a grande maioria que veio que foi criada em periferia, acho que o grande sonho é você ter condições de sair dali, né, você conseguir ter uma vida melhor, né, então você tendo essa vida melhor, aí você esquece de sonhar, né? E aí, realmente, alguns ressignificando, alguns com um chefe, aí sempre vem, eu digo que sempre vem um anjinho da guarda para trazer a gente de volta. Epa, você já conquistou bastante coisa, e agora? O que você quer fazer da sua vida? É verdade. Então, muito bom você ter trazido isso, Fabi. E aí, eu já fiquei aqui cheia de perguntas e cheia de curiosidades. E vamos por partes. Tá bom. Então você falou que se formou. Isso. E aí você fez toda uma trajetória. E aí eu queria que você trouxesse pra gente, esse seu intercâmbio que você foi fazer, foi antes ou depois da aceleradora de carreiras? Foi depois da aceleradora de carreiras. Foi depois. Como que foi essa sua experiência? Por que você foi buscar a aceleradora de carreiras? E como que você se sentiu depois da aceleradora de carreiras? Maravilha. Bom, eu fui buscar o aceleradora porque eu estava nesse momento de deserto. Eu não sabia mais quem eu era, quais eram os meus sonhos, o que eu queria, se a profissão que eu tinha escolhido era realmente a profissão que eu queria para o meu futuro, se eu queria mudar, eu não sabia responder assim, o básico, se eu queria mudar, se eu queria ficar. E aí eu estava participando de um programa, né, na verdade era uma reunião de pessoas dentro do trabalho, era um grupo de pessoas, esqueci a palavra quando são pessoas
grupo de diversidade, sabe? Sim. Era como se fosse um grupo de diversidade da empresa. E aí, nessa reunião, eles comunicaram, né, que existiam algumas mentorias pra gente focar em diversas coisas da nossa vida, em autoconhecimento, num trabalho específico, né, em outros temas. E aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, tá bom, vou me inscrever. Eu faço tanto curso, eu faço tantas especializações, então eu vou fazer algo que seja necessariamente pra mim. Aí fui, me inscrevi no acelerador, eu fiz a 13ª edição. E foi, assim, surreal do começo ao fim, né? Porque uma das provocações que você vive lá dentro é o que te levou até aqui, né? O que te trouxe até aqui. E eu percebi que o que tinha me trago até aqui eram caminhos que não necessariamente eu tinha escolhido, mas eram os caminhos que iam me levar a uma estabilidade. Seja uma estabilidade financeira, uma estabilidade de moradia, estabilidade de estudos, de tudo. E era o que eu procurava. Só que não necessariamente aquilo estava me fazendo feliz. E viver isso durante muito tempo, se adaptar a modelos de negócio, se adaptar a equipe, se adaptar a tudo, né? A gente vive muito nessa adaptação. Nem digo adaptação, eu digo entrar dentro de uma caixinha, né? Parece que eles ficam te colocando dentro de uma caixinha ali o tempo inteiro. Total, isso realmente é muito importante. Eu tive que literalmente entrar dentro de uma caixinha, né? Porque em dado momento da minha carreira, eu fiz uma transição para o mundo financeiro, né? E o mundo financeiro, né, o setor bancário, ele, principalmente para as pessoas que vieram, né, de um contexto de periferia, um contexto de família simples, ele é um mundo muito diferente daquilo que você vive. Você tem que trabalhar muito seu networking. E dentro de casa você não fala sobre networking. Não. Você não fala sobre finanças, você não fala sobre conhecer as pessoas ali por um certo interesse de troca. Relações genuínas, mas que tenham ali um certo interesse. E foi uma mudança muito drástica. E foi nesse exato momento em que eu me vi muito perdida, muito num deserto. Eu costumo dizer que foi um deserto mesmo que eu me encontrei, porque eu falei, poxa, eu tô vivendo tudo isso, eu tô entrando em várias caixinhas para me adaptar, para ser aceita principalmente, e não tava me fazendo feliz. A principal pessoa que era para se aceitar, que era eu precisava me aceitar, isso não estava acontecendo. E aí eu fui procurar o Aceleradoras. Quando eu cheguei, e eu fui, né, sendo assim, aprofundada com todas essas perguntas do que me trouxe até aqui, o que eu queria dali pra frente, quais eram os meus hobbies, se eu tinha apoio psicológico, e foi aí que inclusive eu comecei a fazer terapia, e foi uma jornada muito importante pra mim, muito importante. Eu acho que junto com Aceleradoras, esse momento da junção com a terapia, ele foi muito importante, porque eu tive o apoio profissional necessário para entender que eu precisava olhar para mim, eu precisava me conhecer, mais do que me adaptar aos outros, mais do que eu simplesmente me enfiar numa sala de aula e fazer todos os cursos que eu precisava fazer, eu precisava entender de mim, não só entender das outras pessoas. Então, algumas sessões foram bem emocionantes, né? A gente tinha alguns apoios ali de algumas psicólogas, mas ainda assim eram bem emocionantes, porque você começa a entender que, sabe, eu tô agradando, né? Eu estou agradando a tantas pessoas, mas no final eu só me desagrado. E isso foi assim, foi o que clareou na minha cabeça. E aí depois disso, né, eu percebi que, né, dado todas essas provocações, eu falei, tá bom, eu preciso dentro de mim ter novas experiências, eu preciso reacender essa chama, eu vou viajar. E foi assim um turbilhão, porque eu sou casada hoje, né? E muitas pessoas me julgaram muito pelo fato de eu ir fazer. Eu fiquei um mês fora, né? Pra fazer o intercâmbio. Eu fui pra Malta estudar inglês. E era uma coisa que eu nunca imaginava também que fosse dar certo. Eu imagino que você passou, porque eu também fui fazer e fiquei 5 meses longe do meu marido. Que delícia! Isso é o quanto eu não fui julgada. Então você sabe bem, é um julgamento assim. Se fosse ao contrário, a gente não veria isso. Não, porque sempre o homem pode tudo, a gente não pode nada. Nada. Ele pode ingressar numa nova carreira, ele pode ingressar num estudo, ficar tempo fora. Mas é esperado isso do homem, mas não é esperado da gente. Não. Então, mas somos diferentonas. Demais. E isso, né, eu acho que você compartilha disso, foi uma experiência, assim, muito reveladora.
Porque dado que eu já estava nesse processo, né, de me conhecer, de me ouvir, de entender aquilo que eu queria, né, e durante as sessões, né, no Aceleradoras, você vai passando por várias etapas, você vai fazendo alguns testes de personalidade, testes de perfil, e eram coisas, assim, que eu nunca tinha passado. Eu nunca parei para entender qual era o meu perfil, tanto pessoal quanto profissional, e as duas coisas uma hora vão convergir, né, então isso foi muito importante. Quando eu cheguei em Malta, eu costumo dizer que acho que a vivência, você deve saber bem, a vivência do intercâmbio, ela muda a sua cabeça, muda a sua vida, de todas as perspectivas, e eu acho que a junção, né, de tudo isso, aceleradoras, a terapia e as novas experiências que eu fui tendo dali pra frente, me fizeram reacender uma chama que eu tinha esquecido, que era a chama do que eu quero. Mais do que agradar um CNPJ, agradar um chefe, agradar um colega de trabalho, agradar a família, muitas vezes. O que eu quero? O que vai me fazer feliz? E desde então, assim, isso eu acho que é o primeiro foco da minha vida, né? O que eu quero? Né? Quem eu sou? Será que isso está alinhado à pessoa que eu sou? Está alinhado aos meus valores? Né? São perguntas que às vezes a gente esquece de se fazer e se torna rotina, né? Vai se tornando rotina. É isso mesmo. Minha rotina engole a gente. Engole. Todo dia. E como que foi essa viagem? Você falou que se estruturou, você foi com tudo mega programado, você já tinha escola, você estudou, você não estudou, né? Como que foi essa experiência? Ai, foi uma experiência incrível. Eu demorei 2 anos para organizar tudo que eu precisava, né? Eu fui através de uma agência e nessa agência eu consegui ter a hospedagem, consegui ter o curso, né? Eu fiz um curso de inglês para ter toda a vivência mesmo da língua, com os professores, né? Com os passeios que tinham, porque eles acabam tendo essa intersecção com outros alunos para que você viva a língua de uma forma bem vivida mesmo, né? E foi tudo aqui no Brasil, né? Então eu tive que me programar muito bem, né? Em relação ao financeiro, porque quando a gente fala de outros países, no caso de Malta, foi em euro. Né? E o euro, a gente sabe que vem, né, numa mudança incrível. Então, assim, inicialmente, né, e aí que vem a questão acho que até da resiliência também, né, às vezes a gente tem alguns sonhos que a gente se programa para fazer isso em um ano. E às vezes a gente precisa de mais, dado a nossa realidade, dada a nossa vida, a nossa vivência, às vezes a gente precisa esticar um pouco mais. E é o que eu falo muito, assim, eu falo muito isso até nas minhas redes sociais, né, eu converso muito com jovens sobre isso, de que não desistir é crucial, não desistir. Às vezes se você se programou para 6 meses, poxa, eu quero efetuar o pagamento desse intercâmbio em 6 meses, você vai precisar de 1 ano e meio? Tudo bem. Tá tudo bem fazer em 1 ano e meio, mas não desiste do que você quer. Isso é muito importante. Quando eu fui para Malta, eu já estava com tudo organizado, mas eu demorei 2 anos para finalizar tudo, porque e aí a gente acaba entendendo, né, que assim, os nossos sonhos merecem atenção. E às vezes dá atenção é a gente esticar um pouco mais de tempo, e a gente entender que, olha, inicialmente o que eu previ que eu ia precisar, eu vou precisar de um pouco mais, seja em euro, seja em escola, seja em acomodação, seja em tudo. É uma experiência muito diferente. Então, quando eu cheguei em Malta em meados de outubro, no começo de outubro, do ano passado, inclusive, o ano de 2024, e foi uma experiência, assim, surreal, né, eu tive uma vivência 100% com a língua, meus professores só falavam inglês, foi muito cansativo, mas também foi uma experiência muito gratificante, né, eu conheci pessoas maravilhosas, o que também reavivou o meu eu, porque quando você fica muito imerso ali na sua rotina, você esquece que existem pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, pessoas que têm uma energia incrível, que vão te trazer para cima, então é importante sair da nossa bolha. E foi uma das coisas que eu fui me provocar, né? Foi uma das coisas que eu aprendi no acelerador, inclusive, da gente expandir, né, a nossa rede de contatos, o nosso network, conhecer mais pessoas, sair um pouco das telas, né? Sair um pouquinho das redes sociais, e eu fui explorar, e conheci muita gente legal, conheci professores incríveis que eu nunca achei que eu ia conseguir entendê-los, né? Eu cheguei com uma percepção de inglês básico e saí com uma percepção que meu inglês estava muito bom, consegui me comunicar, consegui ir no mercado, consegui fazer passeio, e foi uma experiência que foi fruto, inclusive, do Aceleradoras, né? E é uma coisa que eu falo também muito no meu capítulo, né? Que a gente não pode esquecer do que a gente quer viver. Se é uma viagem, se é conhecer novas pessoas, vamos viver isso.
Isso mesmo. Fabi, e conta pra gente a coragem de ser você mesma. Nossa, que forte esse seu título. Conta pra gente um pouquinho, dá um spoiler aí para os nossos telespectadores saber como que foi essa escrita. Foi uma escrita bem profunda também, né? Porque durante todo esse processo eu percebi que eu tinha me perdido e eu precisava me resgatar. Só que quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, nem sempre quem a gente acaba agradando as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. E muitas vezes é uma escolha que a gente tem que fazer. Eu quero ficar bem comigo mesma, sendo autêntica comigo mesma, ou eu quero agradar o outro? E é uma escolha. Né? E muitas vezes ser quem a gente a depender do ambiente em que nós estamos inseridos, é muito complicado. Sim. Porque se você é uma pessoa muito orgânica em um ambiente em que você precisa se moldar a uma certa caixa, isso não vai ser bem visto. Não. Se você é uma pessoa que se molda num ambiente que você precisa ser muito orgânico, também não vai ser legal. Então foi uma jornada assim da escrita, de recapitular assim, e me lembrar, foi literalmente me lembrar quem eu era, o que me fez chegar até aqui, qual era o tipo de pessoa que eu realmente gostaria de ser no futuro, porque uma das coisas que eu fiquei muito feliz de enxergar, eu não tenho filhos hoje, mas eu tenho 2 sobrinhos, e eu percebi que eu sou um modelo para os meus sobrinhos, eu sou um exemplo para eles. Então, isso é uma coisa muito forte para mim, porque é muito importante, é muito forte isso, muito profundo, porque qual é o tipo de exemplo que eu quero dar para eles? Eu quero dar um exemplo de uma pessoa que realmente se conhece e que respeita a si mesmo, ou eu quero deixar um exemplo de uma pessoa que sempre se sabota a todo momento? Então esse processo de escrita também me lembrou muito disso, de que eu preciso me reafirmar todos os dias. E não importa, às vezes a gente vai desagradar algumas pessoas e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente desagradar algumas pessoas, desde que a gente esteja sendo fiel a gente mesmo. É, verdade. Fabi, e era um sonho escrever um livro? Ou foi um sonho que foi realizado depois que você descobriu que era um sonho? Foi exatamente isso. Foi um sonho que virou um sonho realizado enquanto acontecia. Né? Eu sempre tentei ser muito pé no chão. Sempre, né? Eu acho que é um traço da criação dos meus pais. Eu sempre tentei muito ser pé no chão. E, embora eu amasse livros, eu nunca achei que aquilo fosse para mim. Nunca achei que eu poderia, inclusive, escrever a minha história, escrever uma parte dela. Então, quando eu comecei a viver esse processo, foi se tornando um sonho cada vez maior. Inclusive depois, né, dessa experiência, né, com as Aceleradas, com todas as autoras que participaram com a gente, eu tenho uma vontade muito grande de estender, inclusive, não só falando, né, da minha história, que eu acho que todas as vezes que a gente fala da nossa vivência, das nossas experiências para alguém, a gente pode ajudar, né? Com certeza. Hoje eu faço que o Raízes existe. Exatamente. Hoje eu faço mentoria, né, com os jovens e eu uso muito isso. Eu uso muito o livro, a história, né, como fato da gente se reafirmar. O fato da gente contar a nossa história muitas vezes, a gente está se reafirmando. Sim. E isso é muito importante para a gente ter referência, para a gente ter pessoas parecidas com a gente olhando ali e falando sobre a sua história e dizendo que venceu, e dizendo que teve pedras no caminho, mas que foram vencidas também, ou foram adaptadas, ou a gente mudou de rota, mas que a gente seguiu em frente. Sim. Então, depois que eu terminei os capítulos e eu falei, poxa, a vida tá pronta. Agora é real. Então, assim, virou como se fosse, acho que, o meu case de vida, sabe? Porque foi um sonho não sonhado, mas vivido. Sim. E hoje já se tornou, inclusive, uma meta, né, de conseguir dar uma extensão a essa história, né, contar outras versões, né, do que aconteceu depois ali. Sim. Inclusive também ser uma referência, né. Hoje eu sou uma profissional do mundo de governança de projetos, né, e tudo mais. Ao longo de todo esse período, inclusive, eu fiz uma super transição de carreira. Então foi fruto também desse autoconhecimento, eu consegui me encontrar de verdade. E aí eu quero dar uma extensão, né? Eu quero conseguir ser um apoio para outros profissionais, para outras pessoas que precisam que, às vezes, até se escute. Sim. Né? Então... Ai, que delícia. Delícia, já quero. Eu amo
novas histórias, novos livros. É muito bom. Quero muito. Bom, já vai vir aqui no Raízes contar pra gente. Fabi, outra coisa. Você é uma pessoa que compartilha as coisas nas redes sociais? Você quer deixar seu arrobinha ou não? É algo mais particular seu? Eu tenho o Instagram da mentoria, né? Eu faço mentoria com jovens hoje, né? Jovens majoritariamente de periferia. Eu não lembro qual que é o meu arroba. Não tem problema, gente. Depois eu deixo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu não lembro direitinho qual que é o meu arroba, mas eu faço mentoria. Hoje com jovens, né, em várias instituições, assim, mentorias voluntárias, porque eu acho que é muito importante a gente partilhar da nossa experiência, né? Na minha época eu não tive profissionais que me estendessem a mão para me ouvir, para me direcionar. Muito do que eu aprendi foi na prática, e isso me custou muito, né? Hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo que se de repente eu tivesse um pouquinho mais de orientação, de uma forma de um bate-papo, de forma de um café, por exemplo, eu poderia ter levado algumas coisas com muito mais leveza, né? Isso faria toda a diferença na trajetória. Então eu busco ser isso, né? Busco ser uma fonte de apoio, busco ser um ombro ali de direcionamento, porque é importante, né? A gente está lidando hoje com profissionais que estão cada vez mais sedentos, né? Por tecnologia, por conhecimento, a gente tem agilidade a todo momento. E eu acho importante a gente ser uma fonte de boas referências, né? Sim. E, Fabi, quais são os seus sonhos, assim, para o futuro? Para o futuro? Eu acho que um sonho que, inclusive, desejo que vire muito uma realidade é fazer a extensão, né, do livro. Não só focado também na história, mas também focado na governança de projetos. Principalmente porque hoje, quando a gente olha, né, esse tema de projetos, de melhoria contínua e tudo mais, que é uma área em que eu fui me aperfeiçoando ao longo dos anos, eu vejo que tem muita carência de profissionais, mulheres, que falem sobre isso, que exercitem, né, essa visão, né, do que é lidar com projetos no dia a dia, né, principalmente pra gente que é mulher, porque muitas vezes a gente é quem resolve tudo, é quem tem ali as ferramentas necessárias para resolver, mas a gente fica ali nos bastidores, né? Então essa é uma vontade, gostaria de colocar isso em alguns capítulos também, no livro. E deixa eu ver, eu acho que o principal sonho, assim, que eu vou te dizer que até vai virar uma realidade, que eu sinto viver isso a todo momento, é sempre me lembrar de não esquecer de mim, sabe? Eu acho que isso é algo que eu me lembro todos os dias e me relembro a todos os momentos, porque é muito fácil o dia a dia consumir isso da gente. E quero seguir em frente, quero viver novas oportunidades, novas vivências, né? Próximo ano de 2026 agora, eu vou viver uma nova experiência, né, em Portugal. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar um curso de liderança de projetos e inovação. Uau, parabéns. E foi super legal, obrigada. Foi super legal. Essa é a minha primeira experiência em Portugal, assim, vai ser a segunda estudando, mas nesse país em específico vai ser a primeira vez. Então eu quero aproveitar para continuar vivendo, conhecendo outras pessoas, conhecendo gente boa por aí. Com certeza. Então, vai ser bem importante. Ai, Fabi, parabéns. Que conquista maravilhosa. Foi muito legal. Mais uma vivência fora, né? Mais um estudo muito bom. Parabéns mesmo. Obrigada. Parabéns. Fabi, e agora pra gente fechar esse ciclo, o que você deixa de mensagem, de recado para os nossos telespectadores? O que eu deixo de recado é que a gente nunca pode se esquecer de quem a gente é, né? Eu acho que todos os dias, seja numa universidade, seja no trabalho, a gente é bombardeado com muita informação, né? Mas no final, e o que importa é a gente deitar a cabecinha no travesseiro e ter orgulho daquilo que a gente foi no nosso dia a dia, né? Então o recado que eu deixo é sempre se pergunte, eu tô sendo a minha essência? Eu tô sendo eu? Eu tô sendo exatamente aquilo que eu quero deixar de legado? Então, acho que esse é o principal da nossa vida, não importa a área, não importa o que seja. A gente tem que ser autêntico com a gente. Com certeza.
Fabi, muito obrigada por ter compartilhado sua história com a gente. Obrigada. Viu? Muito, muito obrigada mesmo. Sou muito grata por você deixar a sua história registrada aqui no Raízes, de muita resiliência, né? Muita busca. Muito bom mesmo. Que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Se você chegou até aqui, compartilha, curte, compartilha com toda a família, amigos, a história da Fabi. E vamos aqui ficar torcendo para lançar esse segundo livro para a gente já ler tudo, viu? Um beijo e até a próxima.